Olá, meus amores. Hoje a nossa aula é de história e nós vamos continuar falando do período colonial. Período colonial é aquele período onde o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, Portugal governava o Brasil. Naquela época, muitas revoltas, muitas guerras, muitas lutas eram feitas porque as pessoas pensavam de maneira diferente e elas queriam uma vida econômica, né? Na questão do dinheiro, diferente. Hoje a gente vai falar particularmente do Nordeste do Brasil, de algumas revoltas que aconteceram por lá. Bom, Portugal chegou aqui no Brasil, né? Portugal descobriu o Brasil, né? Primeiro que os outros povos. E como nós já vimos, muitos outros povos quiseram também se instalar aqui no Brasil, né? Para conseguir riquezas que aqui haviam, ganhar lucro, né? Com o que havia aqui no Brasil, né? A vegetação, a mão de obra dos índios e enfim. Bom, só que Portugal sempre foi muito ambicioso e ele não permitia que outros povos, como por exemplo franceses, holandeses, se instalassem aqui no Brasil. Muitos deles se instalaram sim, aconteceram guerras e Portugal acabou colocando para fora alguns deles por algum período, né? No caso dos holandeses, eles se instalaram lá no Nordeste do Brasil, fizeram uma colônia lá e eles queriam viver lá, né? Mas depois de muitas guerras e confusões, né, que nós vamos estudar isso outra hora, os holandeses foram colocados para fora do Brasil, ou seja, Portugal conseguiu colocar os holandeses para fora do Brasil. Nessa época, a revolta lá no Nordeste cresceu muito. Os colonos, que seriam os moradores de lá, né, as pessoas pobres, vamos dizer assim, ficaram muito revoltados. Porque veja, as pessoas elas pensam de maneira diferente e foi assim desde o começo dos tempos, né? Alguns índios eles eram aliados aos portugueses, outros índios acabavam se aliando a outros povos que vinham para o Brasil e cada um já naquela época pensava de um jeito diferente. E por pensar diferente é que aconteciam as revoltas e as guerras. E é assim até hoje, né? Algumas pessoas votam para um candidato, outras pessoas votam para outro candidato. Pessoas pensam de maneiras diferentes. E por isso que naquela época aconteciam as revoltas, né? E as guerras. Bom, muito bem, os holandeses foram expulsos do Brasil pelos portugueses, né? E muitos dos colonos que estavam aqui, e dos índios inclusive, haviam se aliado aos holandeses e queriam que eles ficassem aqui. Muitos também dos colonos e dos índios que aqui estavam não concordavam com o governo que Portugal fazia aqui no Brasil por ser um governo ambicioso, né? Um governo que queria as coisas mais para ele, né? Um governo egoísta, né? Então Portugal queria beneficiar muito mais a eles, né? Do que os índios que aqui estavam, do que as pessoas pobres que aqui estavam. E isso começou a gerar uma revolta lá no Nordeste. Revolta com a saída dos holandeses, revolta pelo governo português e principalmente pela parte financeira, econômica em que o Brasil se encontrava. Agora eu vou falar para vocês o que aconteceu com a chamada Revolta de Beckman. Vamos ver, eu vou explicar direitinho para vocês lá no Nordeste como que foi essa revolta. Então, o que seria a Revolta de Beckman?
Lá no Maranhão, estava tendo muita dificuldade para chegar os produtos manufaturados. Que seriam os produtos manufaturados? Produtos feitos em larga escala, em grande quantidade. Então, os produtos não chegavam no Maranhão, nem os ricos conseguiam comprar e obter produtos no Maranhão. Então, havia essa escassez de produtos. Os ricos também não conseguiam comprar escravos da África naquela época. Então começou um conflito, uma guerra entre eles, porque Maranhão precisava de produtos vindos da Europa, nem pobre e nem rico conseguia. O governo se aliou a uma companhia que prometeu entrar em contato com a Europa e trazer os tais produtos para o Maranhão. Muito bem, mas essa companhia não conseguiu cumprir o prometido de trazer os produtos, os ricos não conseguiam também comprar os escravos vindos da África e começou uma revolta lá muito grande. Os irmãos Beckmann, como eram chamados na época, então, assumiram, depois de muitas revoltas e confusões, é claro, eles assumiram o governo de Maranhão e pediram ajuda para os portugueses de Lisboa, não os portugueses que estavam aqui. Porém, os portugueses de Lisboa não deram ajuda aos irmãos Beckmann, não quiseram ajudar o Maranhão. E além de não poderem e não quererem ajudar o Maranhão, eles condenaram, os irmãos Beckmann, e Manuel Beckmann, que era um deles, foi até enforcado aí nessa revolta e nessa disputa, Então, resumindo, o que foi aí as revoltas de Beckmann, no Maranhão não havia produtos vindo da Europa. Veja, naquela época não tinha tudo aqui no Brasil, existia uma troca de produtos, tá? Então, a Pro já havia até explicado isso para vocês. Por exemplo, as especiarias vinham da Índia, a cana de açúcar e o açúcar ia do Brasil para outros lugares. Então havia, aquela troca de produtos naquela época. Então havia troca de produtos naquela época e essa troca não estava acontecendo. E o açúcar também não estava sendo vendido para fora. Então os moradores, os colonos e até os ricos revoltados, quiseram brigar pelos seus direitos, direito esses que dava problemas econômicos, de dinheiro para aquele povo naquela época, tá? E mesmo assim eles não tiveram sucesso, eles não ganharam e ainda Manuel Beckmann foi condenado ao enforcamento. Agora nós vamos prosseguir em outro vídeo com outras revoltas do Nordeste no período colonial. Um beijo e até já já!